Meu amado ouvinte da Palavra de Deus, você, minha irmã, meu irmão, eu sou o pastor Adriano Cunha e já de antemão te peço que você dê um joinha aí, que você se inscreva aí onde está vermelhinho e que também você possa estar compartilhando esse material com outras pessoas em nome de Jesus. Estamos aqui para mais um quadro, O que a Bíblia diz. O assunto de hoje é reencarnação, encarnação e ressurreição. Amém? Nós vamos ver esse assunto à luz das Escrituras. Eu quero convidar você a estar abrindo a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18. Amém? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele, nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém? Palavra maravilhosa essa, muito boa mesmo. Amém? Vamos estar entrando aqui em nosso assunto de hoje, né? Reencarnação, encarnação e ressurreição. Reencarnação. Doutrina espírita muito difundida por Allan Kardec, consiste na crença que o espírito, após a morte do corpo, volte a um novo corpo recém-nascido para se aprimorar e segue este ciclo até ser totalmente purificado e ascender ao paraíso. Amém? Essa doutrina ela foi muito difundida por Allan Kardec, né, um francês. E também existem outras religiões, por exemplo, o budismo crê assim, né? O budismo crê assim, né? Outras religiões de segmento espírita em geral também seguem essa linha de pensamento, né? Tem algumas variações, mas geralmente eles seguem essa linha de pensamento da reencarnação. O espírito sai do corpo, morre, né? E volta para um outro corpo diferente e vai aprimorando até chegar e ascender ao paraíso. Amém? Porém, a Bíblia, ela refuta essa ideia. Segundo as Escrituras, não é assim que acontece. Amém? Nós temos aqui em Hebreus, capítulo 9, 27, que diz: é como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, o que acontece? Não existe esse ciclo. Segundo as Escrituras, segundo a Bíblia, a palavra de Deus, não existe esse ciclo. Existe sim, quando o homem morre, ele vai estar prestando contas ao Criador. Amém? O espírito, ele vai a Deus, que o criou, e o corpo, a matéria, volta à terra, da onde Deus tomou essa matéria-prima para que nós tivéssemos esse invólucro aqui, chamado corpo. Amém? Também, Lucas, capítulo 16, do versículo 19 ao 31, depois você vê com calma, mas eu quero destacar aqui o versículo 31, né? Respondeu Abraão: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos volte à vida. Então o que acontece? Essa aqui é a passagem do rico e de Lázaro, né? Lázaro era atormentado, vivia uma vida difícil, ele morreu também, o rico, que Lázaro vivia à porta dele, ali morreu, só que Lázaro era uma pessoa de bom coração, servia a Deus, fazia a vontade do Senhor, ele foi ao seio de Abraão. E depois, Lázaro também foi parar no Hades, e havia um grande abismo ali entre eles, né? E ali Abraão foi bem taxativo, não há condição nem de quem está aqui passar para aí, nem quem está aí passar para cá, e nem muito menos de algum dos mortos voltar à terra, ou voltar à vida, ou de alguma maneira se comunicar
com aquele outro mundo. Então, o que acontece? Você vai ler essa passagem, quero que você leia, Lucas 16, 19 ao 31, e você vai estar vendo aí. Em outra oportunidade, nós vamos estar falando de paraíso, vamos estar falando de inferno, e vamos estar falando também de Hades, para que você tenha esse conhecimento. Não é esse momento, mas nós vamos estar falando disso, amém? Então, o que acontece? Essa doutrina chamada reencarnação, ela não tem nada a ver com Bíblia, ela é algo de outras religiões, né? De outras filosofias. Agora, segundo a palavra de Deus, segundo a palavra do Senhor, segundo as Escrituras, não é assim que acontece, né? Como nós vemos aqui em Hebreus 9, 27, é muito claro que é ordenado aos homens morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Então, essa é a verdade bíblica. É isso que a Bíblia diz. Amém? Encarnação. Encarnação. Existe reencarnação, né? Essa doutrina, essa visão dessas pessoas quanto a isso, que não tem nada a ver com Bíblia. Agora tem a encarnação. Amém? Ato do ser divino se tornar carne, ou seja, homem. Fato ímpar. Manifesta em Jesus Cristo. João, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Amém? Vamos destacar aqui também o versículo 14 do capítulo 1, que diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Então, o que acontece? Fato único, ímpar, o ser divino, o próprio Deus, se torna homem e ele habita no meio de nós. Jesus Cristo, a manifestação física em carne do próprio Deus. Amém? Nós podemos dizer com muita clareza que Jesus é Deus encarnado, ou seja, Deus feito homem, Deus em carne. O nome dele é um dos nomes a qual ele é chamado é de Emanuel, ou seja, Deus conosco. Então, é a única evidência do ser divino ter tomado forma humana, em carne, em sangue, foi Jesus Cristo, o Filho de Deus bendito. Em outro estudo, nós vamos estar falando sobre o sangue de Jesus, mas nesse momento nós vamos estar falando aqui sobre a encarnação. Então foi um ato ímpar, não houve precedente na história, não haverá, né? Porque Jesus, ele se tornou homem, ele habitou no meio de nós. Através do Espírito Santo, ele entra ali ao ventre de Maria, né? Através da ação do Espírito Santo, de uma virgem, né? Como está escrito na Escritura, que a virgem conceberá, e uma outra oportunidade vamos estar sendo mais específicos. Mas eu quero aqui destacar uma coisa muito importante, a pré-existência de Jesus, amém? No mesmo livro de João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 2 e 3 diz: ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, Jesus, ele não necessariamente, nós falamos que Jesus nasceu, né, e viveu e morreu a nível de estudo, tá? Que Jesus é um ser eterno, ele entra ao ventre de Maria através da ação do Espírito Santo, mas ele sempre existiu, amém? Naquele momento na cruz ele entrega o seu espírito, porque a morte não tinha poder sobre ele, não podia matá-lo, então ele entregou o seu espírito quando ele viu que a obra da expiação estava cumprida, e no momento posterior nós vamos estar falando especificamente disso, e ele volta ao mesmo corpo na ressurreição, com o corpo transformado, vamos falar sobre isso aqui, e ele continua ali a sua obra e depois é assunto aos céus, diante de mais de 500 testemunhos. Então, algo maravilhoso, extraordinário, e nós vamos estar falando aqui sobre a pré-existência de Jesus, como já falamos aqui em João, mas também eu quero que você abra sua Bíblia em Colossenses 1, versículo 15 e 16, que diz assim: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criados todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Amém? Tudo foi criado por ele e para ele.
É muito semelhante às passagens, né? Por quê? Porque é a verdade. E a verdade, ela sempre tem uma coerência muito grande, amém? Então, o que acontece? Nesse trecho aqui, existe uma confusão, né? Os testemunhos de Jeová, eles dizem que Jesus foi o primeiro ser criado, porque a Bíblia diz que ele é o primogênito. Nesse termo aqui, o primogênito, ele tem a ver com hierarquia e não com criação, tá? Com hierarquia e não com criação, com primazia e não com criação, amém? Porque ele sempre existiu, amém? Esse ato de Jesus do ser divino, né, ter se tornado carne, Jesus Cristo, o Filho do Deus bendito, fez-se carne, e no momento posterior nós vamos estar falando sobre a Trindade, mas nós não podemos confundir com a teofania. O que é teofania? Manifestação visível do próprio Deus no Antigo Testamento, né? Nós temos um fato muito maravilhoso ali em Gênesis 18, do versículo 1 ao 16, você lê com calma aí, tá? Mas eu vou aqui resumir, que é ali Abraão nos carvalhais de Manré, ali no maior calor do dia, ele esperava uma resposta de Deus, porque ele estava preocupadíssimo com seu sobrinho Ló, que estava lá em Sodoma, em Gomorra, naquela situação ali, e ele estava muito preocupado com ele. Ele estava orando, falando com Deus, e de repente aparecem três personagens, né? Então, Abraão vai, se prostra, adora, e nós vemos que Deus ali em forma visível, né? Em forma ali visível, e ali ele fala com Abraão, e depois você vê que os dois anjos vão para Sodoma e Gomorra e fazem o trabalho que tem que fazer. O terceiro personagem já não vai, porque ele só foi falar com Abraão, amém? Isso é um exemplo de teofania incontestável que eu passei para você, tá bom? Então, o que acontece? Encarnação, o ser divino se fez carne, amém? E habitou no meio de nós, está ali em João, claramente dizendo. E também não confundir com a teofania, né? A manifestação de Deus no Antigo Testamento, amém? Como nós vemos aqui esse exemplo, você lê com calma, isso aqui é muito importante você ler e analisa bem Gênesis 18, do versículo 1 ao 16, amém? Ressurreição dos mortos. Reviver o espírito, voltar ao mesmo corpo, voltar e viver depois de voltar e viver, mas depois morrer, né? Todas as pessoas que nós vemos a evidência de haverem sido ressurretas na Bíblia, fora Jesus Cristo, que é uma situação diferente, nós vamos falar aqui, elas voltaram a morrer. Elas voltaram a morrer, né? E irão ressuscitar naquele grande dia, como nós lemos aqui em 1 Tessalonicenses 4, amém? E eu quero dar um exemplo muito bacana para você aqui, amém? Pessoas que morreram, mas foram ressurretas ali, estão registradas na Bíblia. Em 2 Reis 4, 32 ao 37, depois você lê aí a passagem do filho da Sunamita, que foi ressuscitado ali pelo profeta, amém? Ali também, 2 Reis 13, 21, o morto foi jogado na tumba de Eliseu. Eliseu estava sepultado ali, as pessoas chegaram com pressa, jogaram o morto ali sobre a tumba de Eliseu. Ao tocar nos ossos de Eliseu, aquele homem que estava morto, ele reviveu. Que coisa extraordinária, né? Poder de Deus. Que depois nós vamos estar falando também, posteriormente, numa outra ocasião, sobre Eliseu. Você vai entender muito bem essa passagem. Em Marcos 21 ao 43, nós vemos ali a passagem que Jesus ressuscita a filha de Jairo. É importante você ler essa passagem. Marcos 5, versículo 21 ao 43, amém? Lucas 7, do 11 ao 17, amém? Lucas 7, do 11 ao 17, você vai ver ali Jesus ressuscitando o filho da viúva de Naim. Uma passagem linda, maravilhosa, incontestável ali da ressurreição. As pessoas estavam levando ali no cortejo fúnebre e de repente vai Jesus, toca no esquife, aquele menino, ele toma vida, e ele ressuscita. Coisa maravilhosa de Deus. João 11, 43, 44, Jesus ressuscita Lázaro. Passagem linda, né? Lázaro sai para fora, né? Tirem a pedra, retirem a pedra. Ah, Jesus, mas tem 4 dias ali, ele já cheira mal.
leia essa passagem, é maravilhosa, amém? Leia toda a passagem ali da ressurreição de Lázaro, mas aqui é os versículos específicos, tá? Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 36 ao 43, Pedro, ele ressuscita a Tabita, a Dorcas, amém? E também em Atos 20, do versículo 7 ao 11, Paulo ressuscita Eutico, né? Deus tem poder para dar vida aos mortos. Irmãos, Deus tem poder. Deus tem poder. Deus tem poder para dar vida aos mortos, né? Jesus, ele disse que ele é a ressurreição e a vida. Ele é a ressurreição e a vida. Amém? Então, ele tem poder para dar vida aos mortos. E nós, muitas das vezes, estamos tão preocupados com tantas coisas, né? E nós estamos aí lidando tão perto, com tanto poder, com tanta maravilha, como nós lidamos com Jesus Cristo. Amém? Agora, a cereja do bolo, né? Ressurreição de Cristo. Fato ímpar, pois Jesus não só volta ao mesmo corpo, mas tem o corpo transformado em incorruptível e ele não volta a morrer, né? Aquele corpo não volta a se desfazer, na verdade. Então, o que acontece? Eu gostaria que... E essa passagem, irmão, ela foi tão extraordinária que os 4 evangelhos, eles registraram ela, amém? Mateus 28, do 1 ao 10, Marcos 16, do 1 ao 8, Lucas 24, do 1 ao 12, amém? João 20, do 1 ao 18. Então, você dá uma lida, pega essas passagens aí, né? Eu sei que eu falo um pouco rápido aqui, mas o que acontece? Você dá uma paradinha, vê de novo aí, e você vai estar estudando essas passagens aí maravilhosas e vendo aí que maravilha de detalhes que é colocado nessa passagem, amém? Foi registrado nos 4 evangelhos. Isso aqui nós já lemos, com corpo transformado incorruptível. Não estava limitado à matéria, amém? Lucas, você lê lá depois Lucas 24, do 13 ao 35, eu quero destacar o versículo 31 que diz assim, que ele desapareceu diante dos discípulos, né? Ele estava ali no caminho de Emaús, os discípulos do caminho de Emaús, de repente ele se ajunta àqueles discípulos e para e come com eles, e de repente eles oraram, de repente ele já não, Jesus desapareceu diante dos olhos deles, ou seja, aquele corpo transformado, ele já não estava limitado às condições da matéria, né? Nós vamos ver aqui também que em João 20, 19, ele entra onde os apóstolos estavam com as portas fechadas. As portas estavam fechadas, os apóstolos estavam ali escondidos e de repente Jesus se apresenta no meio deles. Ou seja, o corpo transformado, ele já não tem mais a limitação da matéria. Amém? Porque ele está em um corpo transformado. Agora, maravilhosa notícia para todos nós, que diz assim, como Jesus, teremos os corpos transformados na ressurreição. Na ressurreição dos mortos, nós lemos aqui, nós teremos o corpo transformado. Nosso corpo será transformado, né? Então, aqui em Romanos, lê essa passagem, 8, 29, diz que ele é o primogênito entre muitos irmãos. Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Agora, esse sentido de primogênito aqui diz o quê? Ele diz que ele foi o primeiro a ter o corpo transformado, e isso sequencialmente acontecerá com aqueles que creem nele. E, crendo nele, recebe as promessas, e entre essas promessas, a promessa de vida eterna, amém? A promessa de vida eterna, e que nós vamos estar lendo aqui mais para frente um pouquinho aqui também, em Apocalipse, essa promessa de vida eterna, ela traz uma nova condição, uma nova realidade para o ser humano. Você não vai estar mais limitado às condições da carne, nem a doença, a dor, mas nada disso. Terá o seu corpo transformado e será tudo diferente. Amém? E depois você dá uma lida também em 1 Coríntios 15, do versículo 51 ao 55, onde nós vamos estar, onde a Bíblia está falando que teremos um corpo incorruptível, ou seja, o corpo incorruptível, não se desfazerá mais, né? Não se desfazerá mais. Quero ler para você, antes de mais nada, Apocalipse 21, amém? Apocalipse 21, versículo 1 até o versículo 7,
essa palavra de esperança, essa promessa de Deus para a sua vida. Diz assim a palavra de Deus: então vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram. O mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, né? Que de Deus descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. E vi uma grande voz vinda do trono que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habita com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas já são passadas. E o que está sentado no trono disse: faço nova todas as coisas. E ele disse, e disse-me, escreve, pois estas palavras são verdadeiras e fiéis. Disse-me mais: está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede de graça, lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Amém? Que coisa e que promessa maravilhosa. Amém? Nós vimos aqui, à luz das Escrituras, que reencarnação não tem nada a ver com Bíblia, nem com doutrina bíblica. Amém? Agora, encarnação, um fato ímpar que só aconteceu com Jesus e só acontecerá com ele. A ressurreição de Cristo foi algo ímpar. Por quê? Ele teve o corpo transformado e ele não voltará a morrer. Agora, nós também teremos o corpo na ressurreição dos mortos, nós também teremos o corpo transformado. Amém? Nós também teremos o corpo transformado e também não iremos mais morrer. Amém? Então, o caso ali de Jesus, ele foi ímpar até o momento, Porque ele foi o primogênito e nós seguiremos essa sequência no arrebatamento da igreja, na ressurreição dos mortos. Então, meu querido, eu espero que esse estudo tenha trago um esclarecimento para você, que tenha abençoado a sua vida, amém? Em nome de Jesus. E qualquer dúvida você pode estar escrevendo aí. Se você não quer escrever aí, você pode mandar um e-mail, abre a inscrição, manda um e-mail aí pra gente, que a gente vai estar dando a maior atenção para você. Peço mais uma vez, dá um joinha aí, se inscreve aí no vermelhinho, só clicar e clicou, tá escrito, amém? E envia esse material para outras pessoas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.